Olá, estudantes, seja muito bem-vindo ao nosso workshop de empreendedorismo e finanças, né? Em comemoração ao Dia do Administrador, que foi agora, dia 9 de setembro, nós colocamos a temática Os Caminhos do Administrador. O nosso evento ele está aqui ilustre, né? Ele foi criado com muito carinho, pensando em você, que é aluno do curso técnico em administração, pensando em você, que é estudante da ETEPAC, não importa o curso e modalidade ao qual você está vinculado, e também para as pessoas do público externo, né, os profissionais de mercado que têm interesse e afinidade por essa temática da área de gestão e negócios, especificamente de administração, tá bom? O nosso evento ele está organizado em 3 dias, tá? 3 dias que a gente vai trazer bastante informações aí para você se apropriar, conhecer, vivenciar e se atualizar também com as novas tendências da área de gestão e negócios. Vamos lá ver a nossa programação? Hoje, especificamente, né, nesse horário programado das 19 até as 21 horas, a nossa primeira palestra será a palestra de empreendedorismo, o processo visionário com o convidado Thiago Saraiva, né? A segunda palestra será os profissionais ou as profissões do futuro com o convidado Jálvaro Carneiro. E por último, a nossa palestra de hoje, a gente vai ter aí Descomplicando a Consultoria com a convidada Lara Régia. Tá? Mas dando sequência à nossa programação, só para te atualizar, amanhã, nesse mesmo horário, das 19 às 21, a gente vai iniciar a palestra Profissionais ESG, Novas Tendências da Administração, com a nossa professora do curso técnico aqui da ETEPAC, Cristiane Oliveira. Logo em seguida, a gente vai ter aí a temática O Museu, a Tecnologia e a Interação fomentam a qualificação tecnológica com a convidada Daniela Paula e, por último, também Negócios Sociais com a convidada Jéssica Monterno. E para fechar com chave de ouro o nosso evento, nosso terceiro dia de palestra, né, trazendo uma abordagem mais contábil, mais financeira também, para você entender um pouquinho dessa área, dessa perspectiva, a gente vai iniciar com a palestra de Gestão Financeira e a sua relevância para o mercado de trabalho, com o convidado Emanuel Muniz. A segunda palestra será Análise de Custos, uma visão holística com o convidado Carlos Neto. E, por último, a influência dos impactos das empresas, né, com o convidado aí, Kleber Pereira. Olha, volta para mim, todas essas palestras serão mediadas por nossos professores, então já quero agradecer muitíssimo aí pela colaboração de todos os professores, da nossa equipe de administração que trabalhou empenhado para que esse evento ele pudesse acontecer. Quero agradecer também, obviamente, a gestão da escola, né, o nosso gestor Arnaldo Júnior, né, e a nossa gerente da educação à distância, a professora Ana Pernambuco, que colaborou bastante para que esse momento ele fosse possibilitado e você pudesse aí estar participando junto conosco, tá bom? Agora vamos dar início à nossa palestra. Os professores vão estar aí no chat acompanhando tudo, então comentem bastante, tirem dúvidas, interajam, curtam também aí a página do canal EducaPE, sigam o nosso canal, tá bom? Para você se manter sempre atualizado, tá bom? E até daqui a pouco. Olá pessoal, sou a professora Lindete Pedrosa do curso de Administração da ETEPAC e hoje iremos fazer uma aula diferenciada para o Inovatec. Estamos aqui no restaurante Terraço e iremos bater um papo legal aí com o empresário e empreendedor Thiago Saraiva. Vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa do Inovatec. O meu nome é Lindete Pedrosa de Araújo, eu sou professora do curso de Administração da ETEPAC e hoje iremos abordar a temática Empreendedorismo Visionário, o processo do planejamento, inovação e criatividade. Para isso, convidamos o nosso empreendedor empresário Thiago, que é dono do restaurante Terraço, que é famosíssimo aqui na região da Arena Pernambuco, e ele vai contar um pouquinho da sua história, né, de sucesso, que não foi bem só de sucesso, né, Thiago? Que na verdade o empreendedorismo mesmo, o empreendedor, ele é desafiador, né? E Thiago, numa prévia, me contou aí de algumas frustrações iniciais, mas que agora ele tomou um rumo de sucesso, né? Isso, Thiago? Aí conta um pouquinho aí dessa história, desse começo, né? E quais foram os seus diferenciais competitivos para hoje estar competindo no mercado de trabalho. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora.
Meu nome é Tiago Saraiva, venho lá da cidade de Orobó, cidade do interior, que fica a pouco mais de 90 quilômetros do Recife. E como toda cidade pequena, poucos recursos, o mercado de trabalho um pouco mais apertado. Venho de família de agricultores, a renda principal da minha família sempre foi a agricultura. E tivemos que buscar saídas para melhorar a vida, melhorar recursos e tudo. Diante disso, sempre tivemos empreendendo na própria agricultura familiar, sabe? Minha família tem vários pessoas feirantes e feiras agro... Um estímulo, né, Tiago? Na verdade, acabou sendo um estímulo aí para despertar desse segmento, para despertar, né? Então, quando eu me formei no ensino médio, na escola pública, lá em Orobó, eu busquei curso técnico. Por sinal, pessoal, só para enfatizar aqui, né, o Tiago foi nosso aluno da rede da ETE, né? Sim. Inicialmente do curso de TI, né? Isso, Tiago, você concluiu. E em seguida ele viu a necessidade de também fazer administração para poder ter conhecimentos mais técnicos, né? Nesse segmento aí de restaurantes. Eu comecei na Escola Técnica de Limoeiro, fiz o curso técnico. Depois queria me especializar um pouco mais, fiz a Escola Técnica de Carpina, que era redes, e eu fui empreendendo na área de TI. Eu comecei a fazer manutenções, impressora, computador, rede, e de certa forma isso foi despertando cada vez mais o interesse, mais e mais. Até que eu recebi a proposta do meu irmão, lá em 2014, para abrir um bar e restaurante com ele. Onde ele trabalhava de garçom, o dono ia repassar o ponto. Aí já tinha dado baixa na carteira e tal, aí ofereceu. Surgiu essa proposta, né? Então, aí também é onde surge, né, a questão do empreendedorismo por oportunidade e por necessidade, né? Isso. No entanto, inicialmente, quando alguém empreende dessa forma, geralmente, né, segundo o Sebrae, eles não estruturam um plano de negócio, né? É pela oportunidade, né? E só depois aí é que a gente vai buscando essa questão da qualificação, né, dessa estruturação do plano de negócio para poder a coisa ficar solidificada, né? Mas inicialmente foi isso, né, Tiago? Foi por oportunidade, né? Então, aí você vê, não tem nada a ver com TI, né? Eu saí da área de TI, aí eu fiz o curso de administração aqui na Escola Técnica e já foi despertando cada vez mais meu interesse pela área de administração, de marketing, para eu implantar dentro do meu negócio. Porque não era fácil. Quando eu comecei, eu não fiz plano de negócio. Isso, você não sabia o caminho, né? Não estudou o mercado, né? Não usou o marketing, não fez um planejamento financeiro, que isso tudo está correlacionado ao plano de negócio, que inicialmente deveria ser feito, né? Mas aí a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Em 2014 foi bem onde teve a Copa do Mundo no Brasil. E a gente estava ao lado da arena, ia receber todos os turistas, todos os torcedores que vinham de outros países para assistir os jogos. Isso foi muito desafiador, porque, para começar, que a gente só falava a língua portuguesa. Muito desafiador. Né? Muito. Aí, já começou com um desafio muito grande. Gigante. Nisso, a gente teve a ideia e a indicação de procurar o Sebrae. Fizemos algumas palestras, fomos a algumas palestras, eu e meu irmão, com o Sebrae. Perfeito. E também eles surgiram parcerias, como foi a Ambev, que já era nosso fornecedor também de algumas coisas, parceiros, onde eles passaram para a gente a proposta de fazer o nosso cardápio em 3 idiomas para a Copa do Mundo. Perfeito, né? Para poder atender a esse público diferenciado. Imagina se chega um japonês ou um alemão e eu não tenho como passar o cardápio para ele. Além de a gente conseguir um tradutor, colocamos um tradutor, tinha um cardápio em vários idiomas, foi onde facilitou bastante. A moeda era o real, mas tinha dólar, tinha tudo. Sim. A gente teve que se adequar a moeda também. Bem desafiador. Muito. Passando a Copa do Mundo, a gente encerrou o contrato, infelizmente não conseguimos renovação e tivemos que sair dessa área. Aí é onde surgem os primeiros problemas, né, Tiago? Exato. Essa questão da amarração do contrato, né? O Tiago, ele aproveitou essa oportunidade, né, enxergou esse nicho de mercado, implementou, mas aí não amarrou o contrato, né? Não. E aí foi onde surgiu os primeiros problemas, né? Foi onde surgiu a primeira queda. A primeira queda. Tivemos que fechar o restaurante e procurar um outro. Mas não é assim. Tão simples, você está no mercado, você está naquela área, principalmente a gente que abrange a clientela
nas proximidades, que é o restaurante. E se você já tinha uma clientela solidificada, né? Você já tinha trabalhado o marketing em cima daquela região, daquele público-alvo, não é isso? É. Aí depois, logo depois dessa primeira queda, a gente foi para a cidade de Limoeiro, onde tinha lá uma pessoa da família que indicou um lugar. E de antemão, aquela emoção, aquela ansiedade toda, o primeiro ponto que apareceu, a gente pegou. Esse é o perigo também, né? Porque a gente às vezes tem aquela coisa nata do empreendedorismo, né? Que aí você quer apostar, acha que dá, no achômetro, né? E aí não estudou também o mercado, né? Para saber se aquele público que estava ali, embora um bairro movimentado, mas não era o público específico que você queria atingir. Não é isso? Porque o nosso forte sempre foi o almoço. E Limoeiro, por exemplo, era o seguinte, o pessoal que trabalhava lá era muita gente, o mercado de Limoeiro é muito cheio, mas o pessoal não tinha o costume ou o recurso de almoçar fora todo dia. O pessoal do comércio, eu digo. Sim, sim. E às vezes o público que você gostaria de atingir é aquele público mais diferenciado, com poder aquisitivo maior. Exato. Não é esse público mais de feira, né? Assim, o comerciante local, né? Isso. Que geralmente ele não tem poder aquisitivo para almoçar todo dia em um restaurante ao qual você proporcionava um cardápio mais elevado, né, diferenciado. Então, de fato, faltou aí o estudo do mercado, né, o público-alvo. Qual é o público que você quer atingir? Não quer dizer que uma rua estando movimentada, ele vai ser o seu público. Exatamente. Então, foi nesse erro que você achou que toda aquela movimentação de pessoas numa feira livre iria dar a demanda que você precisava do seu cliente, né, para captar esses clientes. Então, faltou realmente nesse ponto aí, um dos pontos principais e chave do plano de negócio, que é estudo de mercado, né? Saber quem é o seu público-alvo. Independente da gente ter uma casa bonita, reformada, com uma visão bonita, mas não trazia. Não atendia. Só o final de semana que realmente as famílias vinham almoçar, ia jantar, e era bom. Mas o final de semana não segurava o negócio. Porque justamente, né, o produto que você oferecia era muito mais voltado para um público que está disposto a pagar um pouco mais. E isso acontecia nesse momento aí, lá, né? Nesse momento de final de semana, que você quer levar um almoço diferenciado para a família, né? Um conforto, um aniversário, uma data comemorativa, que acabou que durante a semana você não tinha nessa sazonalidade, né? Um capital necessário para manter a empresa, para girar a empresa. Aí lá acho que a gente tinha 5, 6 funcionários, mas dentro de 8 meses a gente não estava mais conseguindo se manter. Foi onde recebemos a proposta de voltar para a mesma área que a gente era, próximo à Arena Pernambuco. Um outro ponto comercial, não o mesmo, um outro, mas que a gente também não pensou muitas vezes. Aí já volta tudo da estaca zero, né, Tiago? Foi a segunda queda. Onde a gente realmente teve que fechar novamente, porque do jeito que ia, a gente não ia demorar. A gente ia ter que fechar as portas. Antes de a gente fechar as portas por necessidade mesmo, a gente fechou por estratégia também de mudar para um lugar melhor. Antes de vir, claro, a gente voltou aqui, a gente não errou de novo. Veio aqui, a gente fez o estudo da área, fez o estudo do mercado, quem era, onde a gente ia fornecer, para quem. Qual seria o cardápio que a gente ia oferecer, aí já foi bem diferente. Bem mais estruturado, né? Exato. É isso aí. Exato. Então, e aí, quais são as estratégias, né, que fez você hoje ser esse empresário bem-sucedido hoje, exemplo para outros que querem iniciar ou que já estão no segmento, né? Quais foram as suas estratégias, né, de marketing, estratégias internas, né, para que isso pudesse solidificar hoje, né? Eu costumo dizer que o erro ele traz o acerto. Sim. Porque a gente errou em várias vezes, também decisões que a gente tomou de forma precipitada, que vai surgindo coisas que você não consegue mais dominar. Quando a gente veio para cá, a gente fez o estudo, plano de negócio, para abrir, e realmente já começou de forma diferente. As coisas parecem que fluem mais fáceis. E aí você vê a estratégia do marketing, por exemplo, né, que você falou que era uma das áreas, falou para mim, né, antes, em outro momento, que o marketing foi também crucial, né, para que você pudesse mostrar para o mundo o seu trabalho, o seu produto diferenciado, né, o seu serviço diferenciado também, né. Foi onde que eu, quando abri aqui, eu procurei me especializar mais, porque eu via outros comércios do mesmo segmento
cheios, eu via a movimentação, eu via a galera, o pessoal falando, e eu não sabia como é que funcionava isso. Aí foi quando eu comecei o curso, que eu já falei, e eu vi marketing, eu vi administração, eu vi várias coisas que foi abrindo minha mente. Aí eu comecei a implantar aqui dentro o que eu aprendia. E fora da sala de aula, os professores me davam auxílio. Acabava a aula, eu ia lá, professor, lá no restaurante, eu estou precisando, como é que eu faço isso? Aí muitas vezes, até o meu professor Rafael, minha professora Amanda, falavam, Tiago, ó, tá precisando de quê? Não, eu quero fazer isso e isso. Então, empresa... Bem importante também essa parceria aí com os professores da rede da ETE, né, no curso de administração, para você alargar a visão, aí implementar coisas novas, né? Aí foi onde surgiu várias oportunidades. Por exemplo, a gente implantou o cardápio à la carte aqui. Quando viemos para cá, a gente abriu um self-service de antemão, para ver como é que ia funcionar, qual seria a demanda. Aí, devido foi a demanda aumentando, o pessoal cobrando, a gente já implantou um cardápio à la carte, com uma variedade de carnes, culinária nordestina, uns pratos mais churrasco, pratos mais nobres também, para atender todos os tipos de públicos. De vários nichos, né? Exatamente. De mercado aí, Porque, de cliente. como a gente está aqui situado na BR-408, tem muita gente que passa viajando, quer almoçar rápido e ir embora. Aí teria todas as oportunidades para todo mundo, né? Almoçar rápido e ir embora. Mas, como sempre, nunca foi fácil. Em 2020 tivemos aquela pandemia, onde foi um desafio para quem já estava estável e para quem estava se estabilizando. Curioso que um ano antes da pandemia, eu tinha acabado, acho que o curso técnico, eu tive a ideia, na verdade veio de mim mesmo, de a gente começar a implantar o delivery aos poucos. Porque a venda estava passando uma crise, o Estado, o país estava vindo de uma crise que não estava legal, e a gente teve que buscar saída. Essa saída que a gente achou foi abrir uma segunda loja. Como é que abre uma segunda loja? Ao invés de abrir fisicamente, a gente abriu o delivery, para atender o público que a gente não tinha como vir. Por quê? Como a gente está longe da cidade, aos 6, 7 quilômetros, você só vem se vier de carro. É verdade. E aí você não pode contar só com essa expectativa do público que passa na porta, né? Então, Exato. A ideia é atingir realmente e expandir. Erramos no delivery. No começo você erra, você acerta, mas você ajusta. Quanto mais você vai errando, você vai ajustando e tudo vai funcionando. O negócio é você não errar várias vezes no mesmo ponto. É verdade. É você Errou, observar, você conserta. né? Então, aí levamos um produto que a gente já tinha até a casa do cliente. Um ano depois veio a pandemia. Fecha tudo. Fechamos o restaurante com quase 50 mesas. E de onde a gente ia sobreviver? Do delivery. Que a gente já tinha implantado. Foi bem um estágio, né? Isso foi um estágio, foi realmente um estágio para a pandemia. Passamos vários meses fechados só dependendo do delivery. E por incrível que pareça, muitas vezes não deixou a desejar. O delivery vendia muito. Que bom, o pessoal, né? Em casa, que não podia sair, pedia. A gente sobreviveu à pandemia por conta do delivery. Fico triste que muitos amigos meus fecharam, não conseguiu acompanhar. Donos de pizzaria, de hamburgueria, que a gente era parceiro. Não estavam preparados para esse momento, Ninguém né? estava. Ninguém estava, na verdade, né? Mas como você já tinha uma pegada estratégica aí do delivery, já estava um passo à frente, isso mesmo. Aí moldamos a cozinha, a produção. Teve garçons, por exemplo, funcionários que teriam que ser demitidos porque não tinha serviço. Aí veio projetos do governo estadual e federal que conseguimos segurar os funcionários em casa. Outros a gente moldou para produção, para não ficar parado, por exemplo. E a gente foi ajustando e conseguimos passar a pandemia que passamos. Não foi bom, claro que não. Foi incrível, uma coisa incrível, deu fora da realidade, mas passamos. Experiência talvez que nunca a gente vai ver de novo. Então aí você já teria esse público que passa aqui na estrada, o público que já vem final de semana com a família, esse público do delivery, né? E tem um outro público que você falou na conversa informal conosco aí, que é dos polos, né? Isso conta um pouquinho aí dessa visão também de atrair esse outro público diferenciado também, né? Como a gente não pode depender só do cliente que vem para cá, ou do cliente que vem só com a família curtir, aproveitar, beber, né? A gente também tem os clientes que são de empresas próximas. Por exemplo, aqui perto tem um parque industrial que o pessoal almoça sempre fora, porque vem às vezes de outro estado para trabalhar, de outra cidade. Então eles almoçam fora todos os dias. Aí implantamos vários vouchers
cartões de refeição e Para tal. atrair esse outro Pra público, atrair. né? Que a gente é o diferencial também, né? Cartão refeição não é todas as lojas que aceitam. E isso traz várias coisas, né? Por exemplo, o tempo. Você vai na churrascaria almoçar, você espera, às vezes, 30, 40, 50 minutos um prato, dependendo disso, do que for o prato. Aí a gente também tem o serviço de antecipação de pedido. O cliente largou, está vindo de casa, ou está vindo do trabalho, ele antecipa o pedido para não demorar quando chegar aqui. Perfeito, né? Dentro Uma de estratégia 20 minutos. logística aí para tentar antecipar o pedido, Isso. né? Dentro E de aí não 20 perder minutos, esse não público perder que o está público. passando rápido, né? E quer se alimentar e sabe que, comer bem. que essa comida de churrasco, né, de restaurante, ela demora a sair, né? Então foi uma pegada bem legal aí, bem de diferencial competitivo mesmo, né? Muito legal, muito legal. E também agora recentemente, também estamos implantando cozinhas dentro das empresas. Tem empresas que, às vezes, por conta da logística deles mesmos, não tem a saída do funcionário para almoçar fora. Ou eles optam por ter um refeitório. Aí dentro desses refeitórios a gente está atuando. A gente monta a cozinha do restaurante terraço dentro do Legal, né? refeitório. Uma parceria junto com os polos, as Isso. empresas, né? E aí você monta a sua cozinha dentro da empresa para atender esse outro público, né? Então veja que a todo tempo o Tiago ele tem essa visão, né? Esse empreendedorismo visionário realmente enraizado nele, né? Claro que isso a gente pode adquirir com técnicas e com conhecimentos técnicos também, né? Mas Sim. isso já é um ponto bem interessante para tornar você diferenciado dos seus concorrentes, né? É realmente você enxergar possibilidades, né? É você enxergar o cenário que está em torno, né? Então, às vezes, você se limita, por exemplo, se você não tivesse alargado essa visão de enxergar esse novo público, talvez você tivesse restrito só a quem passa na estrada, né? Exato. E não Quem era para isso, pra né? E almoçar. agora você tem conseguido enxergar esse outro público aí diferenciado também. A vontade da gente, claro, como toda empresa, é aumentar, é progredir. No caso, abrir mais uma loja, mais duas, mas às vezes você consegue abrir uma loja sem ter que abrir fisicamente, como eu já falei. Isso. Por exemplo, delivery, por exemplo, essas cozinhas industriais que a gente está abrindo dentro das empresas, é como se eu tivesse 3 empresas, 4 empresas Verdade. dentro da mesma. Sem contar, Tiago, que essa pegada aí do delivery e tudo mais, né? A gente tem que pensar também que uma vez que você pensa em atingir esse público, você diminui alguns custos, né? Físicos, né? Exatamente. Porque instalar um negócio fisicamente, ele demanda muito custo, né? Então, Exato. vai entrar aí energia, funcionários, né? Então, de repente não, hoje é a melhor opção, né? Você pensar cada vez mais de forma que você possa atender essa fatia de mercado sem precisar ter grandes custos, né, para isso. Diminuir o custo e quanto mais expandir. Muito bom. Hoje a gente continua aqui no mesmo lugar lá da Arena e, claro, a gente tem o público também da Arena, não pode deixar de descartar, onde tem vários shows sempre. Recentemente teve shows de rock, teve Gustavo Lima, vários artistas, Anitta, que isso traz muito cliente também para cá. E cada vez mais continuar o incentivo do governo para movimentar, isso vai movimentando ainda mais a cidade da gente, a área da gente, né? Na verdade, é um mercado, é um todo, né? É um todo. E com relação, Tiago, à questão da cultura organizacional da empresa, né? Como é visto a imagem do seu colaborador hoje, né? Os seus funcionários hoje, né? Porque a gente também tem que pensar, né? Não só o tempo todo, pensar na questão do cliente, porque a gente também tem que pensar nessa questão da satisfação dos colaboradores, né? É o marketing intrapessoal, né? E aí como é que você trata essa relação com funcionários, essa relação pessoal com o cliente para trazer, saber exatamente as necessidades dele, né? As angústias do consumidor, mas as angústias também dos colaboradores, né? Então, qual é a abertura, né? Qual é a estratégia que você usa internamente também para que isso mantenha o equilíbrio como um todo, né? Bom, hoje a gente tem mais de 12 colaboradores. No total são 12 colaboradores, carteira assinada, tudo registrado. E final de semana passam de 16, fora entregadores, que são os entregadores, né? Por fora. E então a gente deixa bem, por exemplo, o pessoal da produção, a gente deixa bem aberto a eles moldarem algumas coisas. Por exemplo, a gente tem um espaço de produção que muitas vezes a gente coloca eles para criarem. Alguns deles também são empreendedores. Sim. Quando saem daqui, eles têm outra coisa, tem lanchonete, eles têm, às vezes, na casa dele tem um delivery de hambúrguer, e isso eles trazem para cá. Eles muitas vezes chamam, Tiago, o que tu acha de a gente fazer isso aqui? Implementar algo novo.
eu tenho um negócio, vamos fazer isso aqui? E alguns pratos do nosso cardápio foram nossos funcionários que trouxeram a ideia. Criaram a ideia, né? Perfeito, né, Tiago? Porque eu acho assim que, de fato, quando você escuta, né, de quem está mais próximo do cliente é que vai saber a real necessidade deles, né? E como você falou, né, é uma visão bem holística, porque a pessoa que está aqui dentro na área de cozinha, que tem um outro trabalho paralelo, que já experimentou outras ideias inovadoras, esse espaço é muito importante, porque você como proprietário não tem a visão holística de tudo, é impossível, né? Você estar atento a tudo. Então, quando a gente tem essa política organizacional de abrir, né, para que o colaborador ele se sinta parte da empresa, né? Para que, isso aí é perfeito, porque aí essa escuta é importante, né? Porque só assim você vai conhecer muito bem o seu cliente, você vai conhecer muito bem a sua equipe e eles vão estar interagindo mutuamente com você nesse processo de decisão dentro da empresa, né? Muito bom, interessante. E também na parte aqui do salão, que é, eu acho que é a visão do restaurante na área da gente, é o atendente. A gente deixa bem claro que você entenda o cliente. Por exemplo, tem cliente que vem, que ele quer conversar. Ele sente a necessidade de conversar com o garçom. Às vezes dá tempo o garçom trocar uma ideia, conversar, escutá-lo. Fora do pedido. Às vezes o cliente chega procurando conversar, às vezes está estressado e tal. E isso a gente deixa bem claro, ó, atenda o cliente da melhor forma possível. Também tem a moldagem, tem cliente que não gosta. Isso, tem que entender o perfil de cada cliente. O atendimento vai de cada cliente. Isso, é personalizado. É por isso que também a gente, eu e meu irmão, a gente se mistura aos garçons para entender o cliente. A gente fica como atendente várias vezes para ver o feedback do cliente, perguntando sobre a alimentação, sobre a comida. Eles não sabem que a gente é o proprietário. Engraçado, né, Tiago? Que eu lembrei que isso é uma atividade de um cliente oculto. Muitas empresas multinacionais, por exemplo, né, existe um cadastro, por curiosidade para vocês, que se inscrevem para ser cliente oculto, justamente para ter essa percepção do outro lado, né? Saber realmente das necessidades, das angústias do cliente, o que ele acha que está bom, o que está ruim, a experiência. E esse posicionamento seu de se colocar como atendente, ele realmente deixa visível, né, a questão da preocupação, né, com a satisfação total do cliente, ao mesmo tempo que você se coloca como um cliente oculto para estar mais próximo dessa realidade. Muito bom, uma estratégia maravilhosa aí para estar mais perto das necessidades do cliente. Vendo isso, é que a gente entende muita coisa. Às vezes você pergunta ao seu colaborador e não é que ele seja desonesto com você. É que às vezes, por exemplo, num corre-corre, você não consegue escutar tudo. Aí isso, você consegue tirar bem mais do cliente. O que você achou? Estava bom? Por exemplo, no meu segmento, estava boa a comida, estava bom o atendimento, deu tudo certo? O senhor está satisfeito? Muitas vezes feedback positivo, algumas vezes negativo. E isso vai surgindo ideias cada vez mais. Eles trazem ideias para a gente também. O que é que o senhor gostou? Sugestões, você não gostou? O que é que o senhor queria mais aqui? Colocar também à disposição para o novo, né? Exatamente. Para implementar coisa nova. O empreendedor tem que estar sempre na novidade. Inovando, isso mesmo. Não ficar na mesmice. A gente tem que cada vez mais trazer coisas novas. Né? Não que toda semana, claro que não. Mas você pode inovar no atendimento, você pode inovar na cortesia, num prato, ou fazer um diferente. Moldar o cliente, moldar o seu atendimento ou o seu prato ao cliente também, né? Para não cair na mesmice. Porque lembrando que a concorrência direta, todo lugar tem. Todo lugar vai ter. Se você não se preocupar, você vai cair e deixar para o seu concorrente. Então, Tiago, qual a sua estratégia, né, para poder atrair também esse público que vem de lá da arena, que tem os shows, né, para poder eles se sentirem atraídos, né, de passar aqui, de conhecer o ambiente, de aproveitar o espaço aqui do restaurante, né? Então, bom, como é uma área privada, a Arena Pernambuco, a gente dispõe mais de mídia social. Que é o marketing digital, pesado, né? No marketing digital. Como é um ambiente privado, e todo mundo está no celular, todo mundo está ligado, conectado. Aí, então, é mais no marketing digital, para trazer isso para cá. E quando é jogo, a gente divulga também a transmissão. Para quem não conseguiu comprar o ingresso, muitas vezes, vem aqui para pertinho, sentir o clima, que ainda dá para sentir o calor, calor dos jogos. É bem estratégico também, muito bom, Tiago. E assim, qual a dica, né, que você pode dar aí para esse nosso aluno aí da rede da ETE, né? Para ele montar o seu negócio com as suas experiências, acertos, erros e acertos, né? O que é que você
dar como dica, sugestões aí para o nosso aluno aí que, assim como você, decidiu empreender, quer empreender, usar esse curso para essa finalidade, né? Bom, não vou dizer nem de hoje, mas desde sempre, ser empreendedor não é fácil. Ninguém nasce empresário. E nasce. Muitas vezes tem gente que já nasce com a empresa no bolso, né? No bolso da família, dos pais. Começar do zero, como eu também comecei, que vocês viram. Reiniciei 3 vezes, recomecei, na verdade, 3 vezes. Não é fácil. No meio do caminho eu já pensei em desistir. Várias vezes. Achei que seria mais fácil arrumar um serviço, um emprego e trabalhar, ser CLT. Então, mas eu não desisti. Eu tinha muito apoio familiar, meu psicológico estava muito preparado para isso. Nem sempre esteve, mas a gente tem que buscar cada vez mais aprendizado, buscar Sebrae. Sebrae é uma mãe do comerciante. Buscar se profissionalizar, que nem escolas técnicas. Os professores sempre estão para ajudar. Ainda hoje eu tenho contato com meus professores. Quando às vezes eu tenho dúvida para um projeto, e eles me ajudam. Vejam que incrível. Você faz o curso, se profissionaliza, e se você conseguir contato, você vai ter uma ajuda, você vai ter um apoio, né? Um apoio sempre. Então, nem sempre vai ser fácil. Vai ter altos, vai ter momentos que você vai achar que vai estar bem, mas você cada vez mais tem que estar mais preparado. Porque se surgir uma dificuldade, você com certeza você vai passar. Mas para isso, você tem que se especializar cada vez mais buscar. Se você errar, tire do erro o seu aprendizado. Insista. A palavra é essa. Insista e persista. Sua hora chega. Segue a dica, né, Tiago? Foi um prazer, foi muito bom esse bate-papo. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso aí para você que está aí do outro lado. E tá aí a sugestão, né? Quem quer fazer administração pode seguir esse segmento aí de empreendedorismo e sempre pensando na estruturação do plano de negócio, né, Tiago? Que aprendam com os nossos erros, né? Assim, com quem empreende, de começar realmente com os pés no chão, estruturar um plano de negócio, buscar ajudas técnicas, né? Consultorias, o Sebrae está aí também, que é um grande parceiro, né? E tá aí a dica, pessoal. Procure quem sabe fazer, procure empresas que já têm fama nisso, já têm nome. Estudem elas, façam o que ninguém vai fazer, façam o que ninguém faz, façam diferente. O diferencial hoje é uma coisa que traz cada vez mais oportunidades. Vai colocar em destaque, né? E venham conhecer também o restaurante Terraço. Isso, maravilhoso, viu, pessoal? Segue a dica aí também, quem estiver passeando por aqui, dá uma passadinha aqui para conhecer o Tiago, conhecer vai ser atendido pela gente, viu? O comércio. Muito obrigada, viu, Tiago? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também a equipe técnica, né, que está aqui conosco. E numa próxima estaremos por aí com outra temática aí. Até mais. Obrigado. Obrigada. Olá pessoal, sou o professor Rafael. Estamos aqui hoje com o professor Jálvaro Carneiro Leão, economista e consultor do Sebrae, para fazer um pequeno debate aí sobre as profissões do futuro e o mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que quando a gente vai escolher essas novas profissões, temos bastante a conhecer ainda do mercado de trabalho. Vão surgindo novas universidades, novas faculdades. O mercado ele vai se tornando um pouco mais exigente aí com essas novas tendências de mercado. E eu gostaria de saber do senhor, professor, quais são essas profissões e que o senhor exemplificasse um pouco dessas profissões para a gente que hoje estão surgindo como essas novas tendências de mercado. Professor Rafael, é interessante, né? Eu acho que essa temática ela traz à tona uma discussão que para os jovens e até mesmo para os profissionais de uma forma geral, ela é muito pertinente. Quando a gente fala hoje em profissões do futuro, na verdade a nossa conversa hoje ela vai ter uma temática em que a gente não vai especificamente eu posso até identificar algumas, eu tenho uma relação de algumas profissões que são tendências
para o futuro. Mas o que eu queria ressaltar em especial era o fato de que o que se exige hoje, o que o mercado hoje procura trabalhar de forma muito clara e muito incisiva, são com algumas habilidades, que são habilidades que, na verdade, independem da profissão que você, porventura, venha escolher ou desenvolver amanhã. Por exemplo, o médico, o economista, o engenheiro, o advogado, seja lá qual for especificamente a profissão, ele precisa desenvolver algumas habilidades que são essenciais para esse novo mercado. Por exemplo, ser um profissional que tenha inteligência emocional, um profissional que trabalhe com um raciocínio lógico, um profissional que tenha criatividade, um profissional que lide cada vez mais com a questão relacionada à gestão de pessoas. Então, essas habilidades é que, de uma certa forma, são hoje muito exigidas no mercado de trabalho. Então, no próprio processo seletivo, o que a gente identifica é que as organizações, claro, elas identificam as suas características, as suas competências técnicas, mas ela vai muito em cima dessas outras habilidades. E o que a gente sempre procura trabalhar, não só em sala de aula, com alunos, mas também em algumas palestras que a gente procura trazer, é mostrar que precisa haver um ressalto, uma preocupação maior com essas habilidades. Professor, a gente sabe que existem algumas profissões surgindo aí, algumas tendências de mercado, como, por exemplo, temos hoje o gestor de resíduos. Há algum tempo já as empresas vêm se preocupando mais com essa questão mais sustentável e trabalhando mais essa área da gestão ambiental, né? E aí, nessa área, a gente tem algumas profissões que conseguem aí agregar, né? O gestor de resíduo hoje ele é muito importante para várias empresas, como temos o gestor de IA, né, da inteligência artificial, cientista de dados. Várias profissões estão surgindo no mercado, tráfego de dados, o pessoal que trabalha hoje com a parte de tecnologia, principalmente, né, vem crescendo muito essa parte. O pessoal que trabalha hoje com o Instagram, Facebook, hoje a gente tem as ferramentas que trabalham aí fazendo essa gestão de localização, por exemplo, no Google. Você faz a localização das empresas, tal. Muitas delas estão erradas, isso está crescendo, é uma nova tendência. Temos o pessoal que trabalha com o Google AdWords, o Google AdWords, são ferramentas que te colocam lá como empresa nas pesquisas e nas buscas em melhores posições. E aí a gente sabe também, professor, que algumas dessas funções, para serem exercidas, falta certa capacitação por parte desses profissionais. E a gente vê aí as universidades criando novos cursos, os cursos técnicos que estão surgindo também estão mais focados aí dentro dessa área. Então, quando a gente vê essa mudança de mercado, essa alteração, o que é que o senhor enxerga no mercado daqui a 5, 10 anos? A gente sabe que algumas profissões vão deixar de existir. A gente já teve um debate sobre isso anteriormente, em outro evento que a gente participou. E quais são essas profissões aí que hoje vão deixar de surgir para dar lugar a essas novas profissões? Perfeito. Acho que é importante, né, reforçar ainda mais um pouco essa questão da necessidade da formação dessas habilidades. O que a gente observa, e eu participei de uma palestra recentemente muito interessante sobre a neurociência, né, juntamente relacionada à questão da tecnologia, o que a gente observa é que 2 elementos hoje em dia são substanciais para essa formação da qualificação da mão de obra profissional. Uma é o uso das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, aliado, em especial, à questão da inovação. Esse casamento, né, ele é perfeito. E aí, quando a gente fala em inovação, a gente não está apenas tomando como referência ou tomando como base a criação de algum equipamento, né, de algo efetivamente tangível. Não, a gente está falando de algo que pode ser uma inovação de processo, a gente pode estar falando que pode ser uma inovação
numa área de marketing, por exemplo. Então, a conjugação dos elementos tecnologia da informação mais inovação são duas ferramentas importantes hoje, aliadas a essas que eu havia colocado anteriormente em termos de habilidade, fundamentais para esse novo profissional. E aí, veja, a gente pode identificar aqui, como você bem já adiantou, professor, o fato de você ter algumas profissões que antes não se discutia. Eu vou só citar um caso aqui muito simplório, digamos assim, mas que hoje ele já começa a ser visto como uma profissão muito clara dentro do mercado do trabalho. Por exemplo, antes você comprava um drone simplesmente para brincar em casa, para fazer algum tipo de visualização, né, até pela experiência, né, de um brinquedo em que você podia usar um controle remoto e fazer a navegação. Hoje, você tem o drone como um instrumento utilizado em diferentes áreas. Você usa ele, por exemplo, para fazer um monitoramento na área agrícola, você usa ele hoje também como monitoramento de áreas, de regiões geográficas, você usa ele para a área de segurança. Então você hoje tem, na verdade, uma função de um equipamento, tá, que vai exigir um profissional com habilitação para ser o operador de drone, por exemplo, né, que é alguém que simplesmente não vai aprender apenas a monitorar aquele equipamento. É alguém que tem que ter um conhecimento sobre a parte de navegação, né, de GPS, entre outros aspectos, que isso com certeza a gente não tem ainda na academia uma formação mais direcionada. E aí os cursos técnicos, eles vêm justamente para dar, digamos assim, um ressalte maior para uma atividade em que o mercado de trabalho está demandando e não tem profissional disponível ainda. E através de um curso técnico, que normalmente ele é realizado dentro de uma carga horária menor, né, atende à necessidade do aluno e ao mesmo tempo atende à necessidade do mercado. Então, isso ocorreu também, por exemplo, na época em que nós tínhamos, por exemplo, o caso de Suape, né, onde alguns estaleiros foram construídos aqui e você não tinha um profissional que trabalhasse na parte da engenharia naval, localizado aqui no estado. Foi preciso que a academia, de uma certa forma, rapidamente montasse toda a estrutura para poder, então, criar, né, essa formação e, logicamente, atender com esta formação, consolidar aí uma mão de obra qualificada e entregar essa mão de obra qualificada para o mercado, né, no Porto de Suape. Então, existe, sem sombra de dúvida, hoje algumas atividades que hoje elas passam a serem vistas como algo importante e necessário para o mercado daqui a 5, 10 anos, e interessante observar também que outras deixam de existir ou vêm aos poucos deixando de existir em razão dessa própria dinâmica do mercado. Por exemplo, nada contra o profissional que lida com a área de costura, não é? Mas hoje, cada vez mais, você tem equipamentos que vêm substituindo em larga escala o trabalho do costureiro, da costureira, tá certo? Salvo em alguns casos mais específicos em que você precisa de um trabalho mais manual. Mas para a produção em massa, você tem hoje já equipamentos que fazem isso. Você tem, por exemplo, uma outra atividade que durante muito tempo ela foi vista como importante e necessária nas empresas de fabricação de automóveis, por exemplo, montadoras de automóvel, que era a figura do soldador. Hoje você entra numa indústria dessa, o que você mais encontra, na verdade, são robôs que vêm desenvolvendo essa atividade, né? De uma forma mais rápida, mais ágil, com um grau de perfeição, digamos assim, muito maior. E claro, a gente hoje está dentro de um ambiente em que a inteligência artificial vem tomando conta cada vez mais das nossas atividades e eu costumo sempre dizer que para os trabalhos que são repetitivos, para os trabalhos que na verdade são desenvolvidos sem estimular muito a lógica, sem estimular muito a intelectualidade do homem,
a tendência é que essa atividade ela venha aos poucos sendo substituída pela máquina. E o homem, sim, deve exercer de forma mais clara, mais pragmática, a sua atividade, que é a atividade do pensar, desenvolver novas ações, novas atividades, usando a sua intelectualidade, que é isso que nós, na verdade, temos que estimular, principalmente com os jovens. A gente sabe que, pegando o gancho aí na fala do senhor, por exemplo, do estaleiro de Suape, novas profissões surgiram ali, como soldador naval, e aí tivemos que abrir cursos técnicos também, para que as pessoas pudessem fazer esse curso para poder adentrar nesse mercado novo que surgiu aí. Pegando o gancho também nessa parte que o senhor falou dessa nova profissão, que é o operador de drone. A gente sabe que hoje ele é utilizado em tudo. Então hoje a gente utiliza também para afluentes, para fazer monitoramento de rio, de afluentes, jogos de futebol e outras áreas, eles também são utilizados, né? A gente utiliza bastante. E hoje uma das profissões que mais cresce é a profissão, por exemplo, a profissão que está relacionada à área de tecnologia, né? A gente vive hoje a era da informação, a era tecnológica, e aí, por exemplo, a gente tem um marketing que ele é amplo, a gente consegue utilizar em várias áreas aí, em várias profissões, em vários mercados, e hoje o que mais a gente foca é o marketing digital, que é aquele marketing que é desenvolvido com a utilização da internet, né? Então hoje a gente tem um profissional de mídia social, por exemplo, que é aquela pessoa que vai operar as mídias sociais no mercado de trabalho, né? Dentro dessa profissão a gente tem também o cara que vai fazer o tráfego de dados, que vai trabalhar essa parte de tráfego ali interno, vai ser mais ou menos ali um intermediário entre o cientista de dados e o que faz a mídia, né? Então, com toda essa sua experiência aí que o senhor tem de docência, anos e anos aí dando aula em faculdade, curso técnico, consultoria, de estudos, pesquisas aí nas universidades, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor fosse indicar hoje para as pessoas que estão assistindo a gente e desejam migrar de área, por exemplo, que hoje é muito comum. Antigamente a gente não tinha essa migração diária, né? Antigamente o cara ele se formava naquilo e ele ficava naquela área para o resto da vida. Hoje em dia não tem mais uma idade para você migrar. Hoje a gente vê pessoas com mais de 40 anos, com mais de 50 anos, fazendo uma migração diária, muitas delas para a área de tecnologia, que é um mercado que absorve melhor, não tem essa questão de idade. O que é que o senhor indicaria hoje para esse pessoal que está assistindo a gente? Veja, é interessante a gente observar, professor, e aí eu bato na mesma tecla, mais uma vez, em relação à questão das habilidades, né, que foi o foco aqui da nossa primeira intervenção. Eu acho que a gente precisa identificar, antes de mais nada, quais são aquelas competências, quais são aquelas habilidades que eu hoje possuo, ou que eu preciso desenvolver, de repente até para migrar para outras áreas do conhecimento. Então, é comum a gente ver, por exemplo, em algumas situações, um profissional do ramo do direito, né, que depois de um certo tempo, paralelo à sua atividade, ele acha que é interessante fazer uma formação, por exemplo, na área da contabilidade, das ciências contábeis, de repente na área da engenharia, né, da filosofia. Então, isso é muito comum. Agora, eu vou mais uma vez reforçar dois elementos que são importantes, independente da área que você for migrar. Você tem que trazer como balizamento da sua formação, né, ou como ingrediente para essa outra área que você vai migrar, além daquela que você já exerce, o elemento da tecnologia da informação, né, e o elemento da inovação. E quando eu falo aqui tecnologia da informação, a gente não está falando que o profissional precisa, para exercer qualquer função, ele tem uma formação específica em TIC, né, em tecnologia da informação e conhecimento. Não, ele precisa ter uma base de conhecimentos necessários para poder, para qualquer uma outra função que ele possa vir exercer, ele saber usar as ferramentas que estão aí disponíveis.
Isso é fato, isso é fator preponderante para qualquer profissão que você vai exercer hoje no mercado. E claro, resgatando um pouco essa questão da internet, não dá para desconsiderar, né, o uso da internet como ferramenta de apoio a qualquer uma dessas atividades. Você falou aí do cientista de dados, né, tem muitas organizações, muitas empresas que desconhecem essa formação, que desconhecem esse profissional. Assim como também você tem a figura, né, do analista de mídias sociais, que é aquele profissional que vai estar tendo acesso a diferentes mídias sociais e coletando essas informações, falando um pouco aí dentro do conceito de mineração de dados, né, em que ele vai garimpar aquelas informações que são essenciais para algumas organizações que são contratadas por ele para poder repassar aqueles dados, aquelas informações que vêm sendo discutidas com maior intensidade durante um determinado período, né, e que são informações importantes e necessárias para algumas organizações. Por exemplo, o que é que vem se discutindo muito no campo da tecnologia? Então, as empresas de tecnologia, elas vão se apropriar dessas informações do analista de mídias sociais, que vem trabalhando, que vem discutindo muito sobre aquilo, e, consequentemente, ele vai ter esse apanhado de informações e procurar direcionar as suas ações de acordo com aquela demanda, né, que está sendo objeto da discussão das mídias sociais. Então, essa é uma função, essa é uma atividade muito bem recebida dentro do mercado de trabalho e que, claro, para o exercício dessa função, por exemplo, como analista de mídias sociais, eu preciso ser uma pessoa que tenha um pensamento crítico, eu preciso ser uma pessoa que tenha essa característica de trabalhar com inovação, eu tenho que ser uma pessoa que busque saber entender e fazer interlocução entre diferentes ambientes. Então, veja que o profissional ele tem uma multiplicidade, né, de atividades e de ações que antes isso não era requerido pelo mercado. Então isso, de uma certa forma, reforça as questões que você havia colocado. E atrelado a tudo isso, que eu acho que é uma questão que é importante que seja ressaltada, a questão salarial, né? A gente fala muito da remuneração dos profissionais e tal. O mercado ainda é um mercado muito, aqui no Nordeste em especial, é um mercado que ainda não ressalta ou não dá o devido valor a determinadas profissões, diferentemente da região Sul e Sudeste, onde a remuneração é diferenciada, salvo os casos em que você tem uma empresa ou que atua a nível nacional ou é uma multinacional que trabalha com um plano de cálculo de salários, onde a remuneração ela é unificada, independente da região que você trabalha. Mas aqui, né, e o Porto Digital vem quebrando muito esse paradigma, né, em termos de remuneração, onde você tem ali um grande celeiro de profissionais que atuam de forma extremamente positiva e exportando o seu conhecimento não só para as regiões locais, mas também para fora do Brasil. Então, acho que eu gostaria de pensar só esses dois elementos. A importância do profissional que utiliza hoje a tecnologia da informação aliada ao processo de inovação. Quando a gente fala um pouco sobre essa questão salarial, a gente percebe que em algumas profissões o salário ele é um pouco discrepante quando a gente vai comparar realmente com as empresas no Sul, Sudeste. Ela tem uma discrepância, mas aí hoje na área de tecnologia, com a pandemia, né, o surgimento da pandemia, se aumentou ainda mais a questão do trabalho remoto, home office. E hoje a gente tem várias empresas de tecnologia que possuem só hubs lá no Porto Digital, né? E aí você comparece um dia ou outro lá para trabalhar e o resto do expediente você faz de casa. E com salários bem mais atrativos. Tem alguns exemplos aqui, gestor de IA, por exemplo, ele ganha em média aí nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não tem tanto essa profissão, ela não é tão explorada como cientista de dados, por exemplo. Ele ganha em média $8.300. E aí, se a gente for fazer uma conversão aí, dá quase R$50 mil hoje.
A gente tem um cientista de dados no Brasil, algumas pessoas atuam nessa área, e ele recebe aí em média de 6 mil a 16 mil reais, a depender do profissional da empresa em que ele trabalha. Como temos gestor ambiental, que trabalha essa parte de gestão de resíduos, e a gente sabe que na engenharia a gente tem um piso aí salarial, e algumas empresas tendem a burlar isso aí, contratando a pessoa não para exercer essa função, né, de engenheiro, mas de assistente ou de auxiliar, e aí cai um pouco mais o salário desse profissional e ele executa essa função do mesmo jeito. A gente vê também hoje o mercado de trabalho muito exigente, vagas de emprego que exigem, por exemplo, do profissional experiência de tantos anos, formação, pós-graduação, inglês fluente, às vezes até mais de uma língua, não só o inglês. E quando você vai ver a remuneração baixíssima, R$2 mil, R$3 mil. Para muitas pessoas eu sei que R$2, R$3 mil é muita coisa. Mas quando a gente fala aí do tempo exercido daquela pessoa para se qualificar, para se formar, de estudo, de pesquisa, de empenho, a gente sabe que isso aí é um pouco mais abaixo. Perfeito. Então, eu gostaria então de deixar aí para o pessoal que está nos assistindo que continuem aí focando na sua qualificação profissional, focando aí no seu emprego, não tenha medo de se adaptar, de migrar de área, se sentir essa necessidade, corra atrás. Gostaria de agradecer ao senhor pela participação. Obrigado. E queria deixar aí aberto para o senhor também fazer suas considerações pessoais que está nos assistindo. Bom, eu só reforço o que o professor Rafael colocou, né? A importância da formação, da qualificação, ela é fundamental para qualquer área, né, em que você possa vir a exercer. Ela é ainda e será sempre o grande diferencial competitivo para o mercado. Investir na formação, no conhecimento, nas suas habilidades, nas suas competências, vai fazer com que você se torne um profissional do futuro, sem a menor sombra de dúvida, independente da sua área de atuação. Então, um forte abraço e eu espero que os colegas que estejam aqui nos assistindo realmente se mantenham motivados, né, para esse investimento na questão do capital humano. Tá? Forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Inovatec. Eu sou a professora Juliana Carla, do curso técnico de administração da ETEPAC, e hoje eu trouxe uma convidada especial, a consultora empresarial Lara Régia, para explicar para vocês, de uma maneira muito descomplicada, o que é uma consultoria. Mas para começo de conversa, Lara, conta para o pessoal aí de casa quem é a Lara. Bom, achei a pergunta ótima, porque geralmente perguntam como você é enquanto profissional, e acho que quem é Lara cabe o pessoal e o profissional. Mas vamos começar com o profissional, né? Vamos. Sou graduada em Administração e Relações Internacionais, com mestrado em Administração. Sou professora e consultora em Gestão e Negócios. Então, tenho aí uma estradinha, né? Um pouquinho. Boa, estrada boa, experiência. E como pessoa, né? Eu amo viajar, amo conhecer lugares novos, pessoas, comidas, né? Gosto de estar com meus amigos, gosto de viver muito bem a vida. Então, acho que isso define quem é a Lara. Tá vendo, gente? Lara é gente como a gente. Mas então, conta aí, Lara, o que é uma consultoria? Bom, a consultoria, quando a gente fala de consultoria, tem consultoria em diversas áreas, tá, gente? O papel do consultor, eu sempre brinco que é uma analogia de que a gente vai colocar a empresa no divã, a empresa vai fazer terapia, né? E aí, o que acontece? A gente coloca essa empresa, vamos pensar o que é que eu faço de bom enquanto empresa, o que é que eu preciso melhorar, e em cima disso, como é que eu posso aproveitar as oportunidades do cenário que está sendo colocado, né? Como é que está, né, o país, como é que está a região onde é o meu negócio. Interessante. Então conta pra gente, quais os benefícios dessa carreira? Bom, eu acho que o grande benefício é você ter a possibilidade, né, de estar em diversas empresas, porque você, enquanto consultor, você está sempre em projetos diferentes, em clientes diferentes, então são realidades completamente diferentes. É muito bom isso, né? Faz com que a gente exerça
coloque em prática a adaptabilidade, flexibilidade, tá sempre lidando com pessoas novas, diferentes, novos desafios. Exatamente, é super enriquecedor porque você tem uma experiência que é muito ampla e é bem interessante porque apesar, né, podem ser empresas do mesmo ramo, mesmo setor, parecidas, mas são empresas diferentes porque vai ter uma cultura diferente, vai ter pessoas diferentes, processos diferentes, então acaba que é muito enriquecedor nesse sentido. Então é um grande benefício, você está sempre, né, em lugares diferentes, então é muito desafiador. Por outro lado, eu acho que também o papel muito enquanto, né, benefício na carreira, é você ter essa bagagem, né? O consultor ele tem muita experiência, Sim. porque ele vive realidades distintas ao mesmo tempo. Isso é bem bacana. E a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então, quais são os desafios dessa carreira? Conta aí que a gente tá curioso. Bom, aí desafio, eu acho que o grande desafio do consultor é ele se fazer ouvido, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a empresa, ela contrata a gente e já sei qual é o meu problema, quando na realidade não é bem assim. E aí muitas vezes o papel da gente enquanto consultor é propor sugestões, a gente não implementa. Então a gente faz um diagnóstico, observa o que é que está bacana, o que é que precisa ser melhorado, que oportunidade a gente pode aproveitar enquanto empresa, mas a gente não executa, a gente propõe. E aí, isso também gera uma grande frustração na gente enquanto consultor, a gente propõe muitas coisas que não acontecem. Então, isso acaba sendo um grande desafio. É o desafio também do estudo constante, Sim. porque como são realidades diferentes, a gente precisa estar sempre buscando coisas Sim. novas. Só um ponto interessante nessa narrativa de Lara, quanto a essa questão do ouvir, né? É muito importante esse consultor ouvir e também a gestão ouvir as sugestões que esse consultor oferece para o seu cliente, né? Como ela bem falou, não adianta a gente fazer um estudo, montar uma proposta, montar para a instituição, né, falar com o pessoal da empresa e eles não colocarem aquilo em prática. Então é fundamental que seja colocado em prática o estudo, o que foi estudado, o que foi combinado. Exato, porque muitas vezes a empresa acaba gastando dinheiro à toa. Sim. Porque não é um serviço que é tão barato, né? E que a gente vai sugerir, mas se eles vão fazer ou não, cabe à empresa. E aí isso é muito complicado porque muitas vezes a gente sugere e não é posto em prática, né? Então isso gera um grande desafio da carreira, acaba gerando. É verdade. Outro ponto que a Lara falou também foi a questão de estar sempre atualizado, né? E isso aí, eu acho que toda profissão requer bastante da gente, exige bastante isso, mas principalmente a consultoria, porque como ela bem falou, são empresas novas o tempo inteiro, podem ser segmentos diferentes e é necessário que o profissional, o consultor, a consultora, esteja habilitado para enfrentar, seja qual for a situação que ele se depare. E para isso, eu acho que é muito importante, a Angelina falou muito questão da adaptabilidade, flexibilidade, mas acho que a gente precisa saber ouvir, né? Saber prestar atenção no que também não é dito, tá, gente? Porque as pessoas falam muito, mostram documentos que não funcionam, que não estão de fato na prática, no dia a dia. Então, o consultor, ele tem que ter esse olhar muito apurado, muito analítico também, de observar se o que é dito, né, é de fato o que é feito. Sim. Né? Tem que prestar atenção, porque é muito da cultura, do clima, né? São coisas que a gente fala que o corpo fala. É verdade. Né? Então é super importante também o consultor ter essa sensibilidade de perceber esse ambiente ao que ele está e fazer a sua análise, porque o consultor, ele não vai atuar numa coisa específica. Então muitas vezes a empresa, né, olha, a gente não está vendendo bem, a gente precisa melhorar as nossas vendas, mas aquele problema de uma venda que caiu, ele tem uma outra de que não a venda que se reduziu é uma consequência. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado de observar e ser muito, muito analítico, de perceber, olha, o que é que de fato é a origem daquilo ali, porque muitas vezes é muito mais profundo. Né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, esse olhar muito apurado de observar o todo, né? Ser bastante holístico. Isso. Lara já está adiantando, inclusive, as competências necessárias para que um consultor consiga ser bem sucedido na área. Isso é importantíssimo. Sim. E aí, agora chegou a melhor hora, gente. A hora das tendências da área. Aquela hora, aquele momento que vocês estavam super curiosos e que a Lara vai trazer, a gente vai explicar essas tendências do mercado para essa área aí de consultoria. Bom,
Como eu já falei para vocês, a área de consultoria é uma área muito vasta, né? E por ser muito vasta, eu gosto muito de trabalhar, quando eu penso a consultoria, quando eu penso as tendências, eu gosto muito de trabalhar com as tendências do consumo, né? O que é que vai ser tendência para o consumidor no ano. Então, eu gosto muito de pegar um relatório, né, que se chama, de uma empresa chamada Euromonitor. Então, todo ano eles lançam um relatório das tendências, principais tendências. E agora eu vou dar aqui uma puladinha no celular, tá? Para falar a vocês as principais tendências, né, de consumo para esse ano. E aí, antes de falar das tendências em si, eu acho que é muito importante a gente observar o ambiente ao qual essas tendências elas podem acontecer, né? Porque quando a gente fala tendência, pode acontecer e pode não acontecer. Nós estamos num contexto pós-pandemia, né? Isso com certeza vai influenciar bastante nessas tendências. Exatamente. A gente também está num contexto de inflação muito alta. Então, a gente tem uma inflação aí em média de 5%, 6%. Né? Nos países, o Brasil está com inflação um pouquinho maior, tem país que está um pouco menor, mas a gente vive um cenário de inflação alta e isso impacta no consumo da gente. Verdade. Todo mundo sabe que as coisas estão muito caras. Isso é impacto da inflação. A gente trabalha mais, gasta mais, é verdade, mas consome menos, né? Isso a gente está sentindo no dia a dia da gente, né? Também. Mas por outro lado, a gente está com aquela ânsia de viver, né? A gente acabou de sair do carnaval, as pessoas estavam muito querendo brincar carnaval, querendo viver o carnaval. Isso tem muito desses anos de restrições, né? De momentos que a gente tinha que ficar dentro de casa, de momentos que a gente não podia ter contato com as pessoas, a gente está voltando, né, a ter esse contato, mas nesse cenário de inflação alta. Então, uma outra coisa, um outro ponto interessante, a gente já bateu 8 bilhões, né, de pessoas no mundo. Então, é muita gente. Muita gente para consumir também. É verdade. Então, é algo muito interessante a ser comentado. Então, mediante esse cenário, né, de 8 bilhões de pessoas, inflação alta, essas restrições da inflação e pós-pandemia, o que é que a gente espera, né, para o ano de 2023? Aí agora eu vou dar uma puladinha para vocês. Vamos descobrir juntos. Vamos lá. Acho que uma das primeiras tendências é a questão da automação autêntica. O que é isso? As empresas cada vez mais estão buscando, né, implementar fortemente tecnologia nos seus processos, né, e de melhorar essa relação do consumidor, de melhorar como se vende, como se produz. Né? Porém, sem deixar o lado humanizado. Exatamente. Esse é o ponto-chave. E aí é justamente o que essa tendência vai falar. Olha, a gente precisa da tecnologia, mas com um toque humano. Né? Então, essa questão do toque humano é, olha, até certo pedaço ali daquele processo, a gente vai ter ali um robozinho, a gente vai ter um software ajudando a gente, um aplicativo, mas vai ter um momento que a gente vai ter necessidade de conversar com alguém que seja da empresa. É importante, a gente quer sentir que está sendo ouvido pelas pessoas também. Então, essa parte da tecnologia, ela é super importante, ela vai ajudar muito nos processos, mas sempre aliar ela a uma humanização. Conexão emocional com o cliente. Tudo, né? É tudo. E aí, nesse sentido, acaba que a gente quer, porque a tecnologia agiliza muita coisa, né? Hoje. Mas tem que ter aquele toque de humanização, de que você sabe que do outro lado tem alguém ali que vai poder te ajudar. Não é só um robozinho dando uma resposta automática, Pois né? A gente fica muito chateada com as respostas automáticas. Mas... Tá sendo personalizado, tô sendo ouvido, né? É importante. E aí entra no grande desafio, né, a gente pensar em administração, que é você padronizar, né? Sim. Ao mesmo tempo, mas você personalizar. Isso, nossa, eu acho que esse é um X da questão. Como a gente pode padronizar e personalizar ao mesmo tempo? Isso é possível? A tecnologia ajuda muito isso, né? Porque aí ele vai chegar num ponto que vai afunilar a necessidade daquele cliente e aí ele vai conseguir ser mais assertivo nesse atendimento com a pessoa, né? Sim. Então, isso é super importante. Uma outra tendência, gente, são os compradores cautelosos. Então, a gente está passando por uma crise no custo de vida da gente. Está tudo mais caro, a gente está sentindo isso, né, na pele. Verdade. Então, hoje, a gente até brinca que qualquer saidinha da gente é R$100, né? É mesmo. Pensou em sair R$100. Como assim? Mas é por aí mesmo. Pois é, então a gente tá querendo consumir. A gente passou por anos de restrições, mas a gente tem um certo cuidado, pensando muito bem no que a gente vai consumir. Sim. Né? Então, as empresas elas precisam atuar nesse sentido de, olha, ter um apelo tão importante e significativo
para que as pessoas, elas vão consumir, mas é um consumo que elas vão pesquisar bastante. Um consumo consciente, né? Também. E aí acaba entrando numa outra tendência que são os econômicos, né? Então a gente está pensando também na sustentabilidade, né, do nosso planeta. Então a gente está pensando em como consumir de uma maneira melhor, que impacte menos, né, a vida menos, mas por outro lado, a gente ainda ter esse consumo consciente ainda é caro. Então as alternativas que existem acabam sendo um pouco mais caras. E a gente quer consumir de maneira mais consciente, mas que a gente não pague tanto. Isso, eu acho que hoje em dia essa questão da consciência ambiental, ela vem crescendo bastante, né? O consumidor, ele está ficando mais consciente, ele está querendo saber a origem, a procedência dos produtos que ele está comercializando, que ele está comprando, na verdade, né? Se faz teste em animais, se não faz, tem selo verde, se tem alguma ISO 14001, por exemplo, né? Que é o Sistema de Gerenciamento Ambiental. Então, assim, hoje em dia a gente nota realmente um crescimento muito grande nessa demanda. Exatamente, e aí isso acaba se juntando. Além disso, a gente quer viver o que a gente não viveu, né? Esse período que a gente ficou dentro de casa, a gente agora quer viver tudo, né? Quer viver absolutamente tudo, então a gente quer o aqui e o agora. Isso, o aqui e o agora, a gente quer viver intensamente o presente, o momento. Então as empresas, elas precisam focar muito na experiência de viver intensamente aquele momento. Isso, um marketing de experiência, né? O consumidor hoje em dia, ele quer experienciar, ele quer vivenciar um momento. Se ele está num restaurante, ele quer sentir um cheiro agradável, ele quer uma iluminação boa. Então não é só comida, é o conjunto, né, de coisas que vão envolver lá aquela experiência de consumo. Exatamente. E a gente está tão preso nisso que a gente... Mas aí, por outro lado, tem a restrição econômica, né? A gente tem menos dinheiro. Como é que a gente faz isso? Então, as empresas também... Aqui no Brasil já é muito comum, né? A gente parcelar as coisas. Sim. Né? Então, hoje é muito mais fácil. Você parcela uma viagem, parcela uma festa, né? Parcela uma roupa que você queira usar num momento especial, enfim. Então, no Brasil a gente já tem um pouco disso, que aí a gente vai atrelar, né, a questão a forma de pagamento. Viver agora, pagar depois. Isso é perigosíssimo, tá, gente? E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque senão vira uma bola de neve. Aí tá aqui a consultora em negócios e finanças, né? Pra já dar o alerta. Que cuidado, parcelar é legal sim, se você souber fazer, né? O parcelamento. Exatamente. E aí a gente tem que ter esse cuidado porque a gente quer consumir. A gente quer voltar à rotina que a gente tinha. A gente quer voltar à vida que a gente tinha. Sim. Só que a gente tem que ter esse cuidado porque a gente tá vivendo um momento de maior restrição, porque tudo tá mais caro. É verdade. Então a gente ainda não chegou ainda no momento que a gente vai respirar um pouco mais tranquilo, poder consumir o que a gente quiser. Mas, por outro lado, né, como é que as empresas trabalham isso? Elas podem trabalhar muito fortemente as datas. Né? Então, Páscoa está chegando, depois vem Dia das Mães, vem São João, né? Dia dos Namorados, Dia das Crianças, dos Pais. Então, com essas datas comemorativas, as empresas podem, né, ter campanhas específicas, produtos específicos até muitas vezes, atrelar a experiência nesse produto, né? Então, acaba que as empresas, elas precisam trabalhar muito fortemente essas datas, para ter esse apelo pontual também. É importantíssimo, né? Datas em geral, Carnaval, Dia das Mães, Páscoa, são datas que movimentam bastante o comércio, a economia, e aí é importante sim a gente se preocupar com a questão do marketing, da conexão emocional com o nosso cliente, com o nosso consumidor, principalmente nessas datas. Claro que ao longo do ano todo, tá, gente? Não é? Mas nessas datas a gente dá um gás maior. Exatamente. E aí uma outra tendência, eu acho que é super bacana, é a questão do momento que a gente viveu de esgotamento, né? Sim. Nunca se falou tanto de burnout. Burnout acho que foi a palavra dos últimos anos. A gente trabalhar até o limite, não até o limite, mais que o limite. Mais que o limite, é exaustante, sabe? É ultrapassar os seus limites, é ir além do 100%, né? 200, 300%. 200, 300%. Mas em detrimento do quê, né? Da nossa saúde física e mental. Isso. Então, as pessoas estão buscando e estão cobrando também das suas empresas, dos espaços laborais, de a gente ter recursos, práticas, técnicas que ajudem a gente a trabalhar menos e fazer o que é possível.
Isso. Né? Porque eu acho que era muita coisa, eu tenho que dar conta de tudo. Isso. Hoje, a gente descobre que não. Que dá 100% é Isso. suficiente, né, muitas vezes. E também repensar, olha, será que eu preciso trabalhar tanto? Porque acaba gerando um desequilíbrio, né? Você trabalha muito e outras áreas da tua vida ficam negligenciadas. Isso. E só para ficar claro, gente, a gente não tá dizendo que não tem que trabalhar, não, todo mundo tem que trabalhar, mas tipo, a gente tem que dar o nosso 100%, o melhor que a gente pode, não adoecer por conta do trabalho, não se exaurir, né, passar dos seus limites, ficar doente, isso aí é que não é interessante. Trabalhar é interessante? Super, tá? Dar nosso 100%, muito bom. Agora a gente não precisa dar 200, 300, 400%, porque isso acaba afetando nossa saúde. Pois é, mesmo porque, gente, eu uso muita frase, tá? Me desculpa. Se a gente morrer hoje, amanhã tem alguém no lugar da gente. A empresa ela não pode fechar, ela não para. Né? Então, a gente vive numa sociedade que é capitalista, a gente não pode negar. A gente precisa de dinheiro, inclusive, para cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, a gente precisa de dinheiro, vamos ser realistas. Né? Mas é pensar que algumas escolhas que a gente faz geram um impacto maior ou menor na nossa vida. Né? E como a gente quer viver essa vida? A gente quer voltar à nossa rotina, a gente quer viver o aqui e agora, mas também a gente não quer se matar de trabalhar. Né? Então a gente está fazendo o que a gente pode. É verdade. E a empresa ela não para também, porque assim, muitas pessoas dependem da empresa. Então, como a Lara disse, se ela não está aqui hoje, vai contratar outra pessoa, por quê? Muitas pessoas vão precisar consumir aquele bem e serviço. A gente tem uma rede de funcionários muito grandes que precisam ser pagas também. A gente não pode deixar de gerar emprego e renda para a população. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre os interesses da empresa e o interesse dos funcionários. Não há um crescimento saudável se há uma exploração por um dos lados. Por isso que a gente busca sempre um equilíbrio aí, ó. Não, vamos fazer nossa empresa crescer, mas vamos olhar com carinho, com atenção para esse funcionário. E aí, acho que tem duas tendências que eu acho super interessantes, que é a ascensão feminina, né? A gente está falando muito no contexto de diversidade, de inclusão. Então, as mulheres, elas estão cada vez mais no mercado de trabalho e a gente precisa trabalhar, Exatamente. Né? E, então, a gente precisa ter espaços laborais que levem em consideração que a gente trabalha, que a gente pode ter um filho, né? Que a gente cuida de uma casa, cuida de um parente, nesse sentido. Então, ter também políticas de igualdade, equidade, ter mais mulheres em postos de gestão, direção, que a gente tem, não tem tantas, né? Mulheres também negras, indígenas, então toda essa questão dessa ascensão feminina, isso é super importante. E eu acho que uma outra tendência que impacta bastante... Só um minutinho. E pegando o gancho aqui que a Clara falou, uma inclusão que não esteja só no discurso, esteja na prática. A gente possa ver essas mulheres no dia a dia da instituição, das empresas, essa inclusão, essa diversidade social. Exato. E aí, para fechar, tem uma tendência que acho que a gente não pode deixar de falar, que são a questão dos jovens, a geração Z. Eles são jovens e disruptivos. Né? Eles não se influenciam, eles são influenciadores. Eles questionam, né? Eles pedem muito fortemente nas redes sociais, nas mídias sociais, o posicionamento das empresas. Né? Então, antes as empresas eram isentonas. Isso, né? Antes vinha muito essa questão, vamos ficar neutra pra gente não se envolver em polêmica. E com essa geração Z, é justamente o contrário, o pessoal quer que as empresas se posicionem, porque se não tiver de acordo, né, com o que eles estão acreditando, pode até ser que essa empresa seja boicotada. Exatamente, então as empresas elas estão, inclusive, refazendo como elas pensam o marketing delas, como elas pensam nos produtos. Né? Então, nesse posicionamento, eles estão mudando completamente as regras do negócio, se brincar até, né? Que aí os valores, as questões éticas, morais, é muito forte para essa geração. E essa geração, ela tá entrando agora no mercado de trabalho e tá ganhando dinheiro. É verdade, gente. Pessoal, então gostaria de agradecer a presença de Lara, a presença de vocês que estão aí em casa prestigiando a gente. Espero que tenham gostado do programa que foi pensado com muito carinho para vocês. E aí, gente, muita informação, não é? Espero que você agora esteja aí, né, com, digamos assim, com uma nuvem de conhecimento cheia, né, desse dia de hoje, desse dia maravilhoso, mas só reforçando que nosso evento hoje foi só o primeiro dia, tá? A gente vai dar continuidade amanhã e depois de amanhã com as palestras também que já estão programadas, que você já está aí certamente sabendo, inscrito. Né? Eu quero reforçar que a partir de agora será liberado o formulário de frequência
E é importante que você preencha corretamente, adequadamente esse formulário de frequência, né, para garantir que você receba o seu certificado de participação na data de hoje, tá bom? Eu quero agradecer novamente, né, por você estar aqui participando junto conosco. Quero agradecer também a todos os palestrantes, né, que estavam aqui hoje nesse momento conosco, né, que colaboraram, de certa forma, trazendo suas expectativas, seus conhecimentos de mercado para abrilhantar ainda mais o nosso evento. Quero agradecer também aos professores que estão aí o tempo todo interagindo no chat com os nossos estudantes, né, e o público em geral que está participando, né, e obviamente também agradecer a gestão da ETEPAC, né, a gestão da Secretaria da Educação que está colaborando também para que esse evento ele aconteça, tá bom? Amanhã eu te espero aqui novamente no mesmo horário, não vai perder nenhuma palestra, tá bom? Reforço a presença no formulário de frequência que está disponível aí no link da descrição do YouTube, tá? Preenche o formulário para garantir a sua frequência e o seu certificado, tá bom? Até mais!